Neste vídeo falaremos sobre mais algumas regras dos códigos de nomenclatura biológica. Aqui falaremos sobre o princípio de tipificação dos nomes e como ele interfere nas nossas decisões nomenclaturais. Se você não assistiu ao vídeo anterior, sugiro que o assista antes. O link para o vídeo está na descrição deste vídeo. Vamos lá? Como vimos no vídeo anterior, a nomenclatura biológica tem o objetivo de associar um nome a uma forma de vida. Mas para isso, uma nova forma deve ser descrita formalmente em uma revista científica da área. Para descrever uma nova espécie, algumas regras precisam ser seguidas. Toda espécie descrita deve ter a designação do tipo, que falaremos melhor mais adiante. Deve também conter uma diagnose, que, como vimos na semana passada, são características que definem uma espécie. E também apresentar uma descrição formal do espécime tipo. Isso não se aplica apenas à descrição de uma espécie. Descrições de categorias acima de espécie, embora mais raras, também acontecem, e essas regrinhas devem ser seguidas para qualquer categoria linneana, exceto em relação à designação do tipo, que só é feita até o nível de família. Os princípios da tipificação de todos os códigos afirmam que cada taxon a nível de família, gênero ou espécie, incluindo suas subcategorias, devem apresentar um tipo. Um tipo, portanto, é o indivíduo selecionado dentre todos os indivíduos da espécie que passará a carregar o nome dessa espécie. Essa fixação de um tipo carregando o nome promove uma padronização objetiva de referência para a aplicação do nome que ele carrega. Espécime tipo, ou simplesmente tipo, varia na botânica e na zoologia. Na botânica, geralmente o tipo se refere à parte de um espécime que é seco e prensado em cartolina, formando o que chamamos de cicata. E esse tipo é mantido em um herbário. Já na zoologia, o tipo geralmente se refere a um animal inteiro que pode ser conservado de diferentes maneiras dependendo do animal. Os casos mais comuns são a conservação em meio líquido, geralmente em formol, e em meio seco, empalhando o animal. Esses animais são depositados em coleções zoológicas. Os tipos, por carregarem o nome da espécie, são os exemplares mais importantes da coleção, e é comum que os herbários e as coleções zoológicas reservem um setor especial para eles. Além disso, geralmente os tipos são destacados dos demais espécies, como por exemplo com essas etiquetas vermelhas como vemos nas imagens. Existem vários tipos nomenclaturais. Os mais comuns são aqueles designados no ato da publicação. Como vimos no começo deste vídeo, a descrição de um novo táxon requer a fixação do tipo. Entretanto, antes da exigência dos códigos de nomenclatura que só entraram em vigor no final do século XIX e começo do século XX, não existia essa prática. Assim, para aquelas espécies que foram descritas anteriormente ou que porventura tiveram seus tipos originais perdidos, existem algumas formas de se designar um tipo após a publicação original. Vamos ver com detalhes cada um desses tipos. O holótipo certamente é o indivíduo mais importante da espécie, pois está atribuído a este único exemplar o nome da espécie. Enquanto o holótipo existir, ele automaticamente fixa a aplicação correta do nome. O isótipo é um tipo exclusivo do Código de Botânica. Isótipos são duplicatas do holótipo, ou seja, quando um botânico descreve uma árvore, ele não necessariamente vai colocar a árvore inteira em um herbário. Assim, ele define um pedaço da árvore para ser o holótipo e pode fazer várias duplicatas deste mesmo indivíduo. Essas duplicatas são consideradas os isótipos. Parátipos são os demais exemplares que compõem a série tipo usados na descrição original e que não foram designados como holótipo ou isótipo. São também exemplares de extrema importância, mas não tão importantes quanto o isótipo. Diversos trabalhos mais antigos designaram a série tipo, porém sem especificar o holótipo. Quando isso acontece, todos os indivíduos da série tipo passam a carregar o nome e são denominados síntipos. Entretanto, é importante que tenhamos um único exemplar de referência para a espécie. Sendo assim, se um outro pesquisador começa a estudar aqueles síntipos, ele deve designar um indivíduo dentre esses síntipos para carregar o nome da espécie. Entretanto, para ficar claro que este indivíduo não foi designado na descrição original, ele não pode ser nomeado como um holótipo. Para termos essa diferenciação, esse exemplar de referência passa a representar um lectótipo. Como consequência, os demais síntipos que não foram designados como lectótipos passam a ser referidos como paralectótipos.
Por fim, temos um último tipo, que são os neótipos. Diversas vezes na história houveram situações em que o holótipo foi perdido. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, diversos museus foram bombardeados e, com isso, vários holótipos foram perdidos. Outro exemplo emblemático que certamente ainda está na memória de vocês é o incêndio do Museu Nacional, no qual perdemos centenas de holótipos e outros tipos. Nesses casos, existe a necessidade de designar um novo espécime para substituir aquele que foi perdido. Assim, este novo espécime passa a ser chamado de neótipo. Outra coisa interessante dos códigos é a definição da localidade em que o holótipo ocorre como a localidade tipo. Além disso, chamamos o topótipo qualquer exemplar coletado na localidade tipo. Mas é importante ressaltar que topótipos não fazem parte da série tipo, ou seja, eles são indivíduos que não carregam o nome da espécie, assim como qualquer outro indivíduo que também não seja um tipo. O nome holótipo surgiu apenas para facilitar nossa comunicação. Ele apenas significa que determinado exemplar foi coletado no mesmo local do holótipo. A tipificação está totalmente relacionada com um dos princípios mais importantes de qualquer código, que é o princípio da prioridade que já mencionamos no vídeo anterior. Este vídeo rege que o nome válido ou correto é o nome mais antigo. Nos casos em que é necessária a sinonímia, ou seja, a junção de dois nomes em um único nome, ou de novos arranjos, ou seja, a divisão de um táxon em dois ou mais táxons, o tipo será fundamental para a decisão do ato nomenclatural. No exemplo da semana passada, nós tínhamos a opção de passar todos os sapinhos para o gênero A ou todos para o gênero B, visto que nenhuma das opções feria o princípio primário da classificação, que é o monofiletismo. Entretanto, para tomarmos nossa decisão, fomos atrás do ano de publicação de cada um dos gêneros e vimos que o gênero B foi descrito antes do gênero A. Assim, apesar de A ser um gênero monofilético, essa classificação não é possível, pois fere o princípio da prioridade. Portanto, lembrem-se que uma classificação deve sempre combinar as ideias de Linnaeus, implementadas nos códigos de nomenclatura, com as ideias de Henning, os quais exigem que os táxons sejam sempre monofiléticos. Quando fazemos uma sinonímia, o nome o qual foi mantido é designado como sinônimo sênior, e aquele que não será mais utilizado representará o sinônimo júnior. Dessa maneira, um sinônimo júnior passa a ser um nome não mais utilizado na nossa classificação atual, e para evitar confusões, nunca um nome que foi determinado como sinônimo júnior pode ser utilizado em outros táxons. Assim, existem muito mais nomes no sistema de classificação do que táxons propriamente ditos. Voltando ao nosso exemplo dos sapinhos, tínhamos chegado à conclusão que a decisão nomenclatural mais interessante era apenas passar a espécie AZ para BZ. Sendo assim, AZ e BZ se tornaram sinônimos, sendo BZ o sinônimo sênior, ou seja, aquele que está sendo usado atualmente, e AZ o sinônimo júnior, aquele que ficou em desuso. Voltando ao caso real da família de anfíbios Zygodidae, uma das sugestões propostas na aula passada foi transferir a espécie Megalosia guildi para Ilodes guildi e manter as espécies escritas como Phantasmarana no gênero Megalosia. Porém, hoje vou adicionar uma informação importante não dita na aula passada. A espécie tipo do gênero Megalosia é Megalosia guildi. Com essa informação, a sugestão oferecida ainda é viável? Qual seria uma classificação possível para este grupo? Traga sua sugestão para o nosso próximo encontro. Até lá!